Graças a Deus, olha que maravilha, estamos retomando aqui o nosso programa, o programa Deus Pode. Na sequência de eventos que já realizamos, lives, há alguns anos já fazemos esse trabalho por aqui, e você pode na nossa rede encontrar todos os nossos programas, né? Muitos. Aliás, quase todo o Novo Testamento está lá, já feito, né, pastor Douglas? Pelo menos as cartas do apóstolo Paulo estão todas, estudos completos. Quero que você saiba que o pastor Douglas, que tem estado conosco aqui, ele é teólogo e tem realmente tem conhecimento da palavra e tem nos ajudado, ensinado a gente a levar até você essa mensagem com conhecimento e com, até mesmo diria, com especialidade. É isso? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Deus tem me dado essa graça, né? Tudo vem literalmente do Senhor. É Deus que chamou-me. Eu não sou uma pessoa polivalente. Eu só tenho um ministério. O senhor é uma pessoa humilde, né, pastor Douglas? Humilde que tem orgulho, uma soberba de tanta humildade, né? Eu sou tão humilde que chego a ser soberba, mas eu tenho realmente esse chamado da palavra, tanto para pregar e ensinar, e Deus me deu essa graça e eu tenho de multiplicar esse dom. Há quantos anos o senhor faz isso, pastor? No ministério em si, são 20 anos de ministério pastoral, né? Mas são 25 anos como professor de escola bíblica dominical, que na Assembleia de Deus tinha isso. Quando eles notam que você tem um chamado para a palavra, eles te puxam para a escola bíblica dominical, e tu passa a ser um professor auxiliar, tu vai aprendendo como dar aula, e depois tu é posto para pregar para o público, né, para tu ter um preparo melhor. E nisso já são aí 25 anos, são 30 anos, quase fé, mas são 25 anos dedicados à palavra, literalmente. Perfeito. Eu pediria ao senhor que, para iniciar nosso estudo de hoje, nós estamos aqui, 1 João capítulo 4, né? E o tópico principal hoje aqui é os falsos profetas, né? Eu queria que o senhor iniciasse orando para Deus iluminar a nossa mente, nos dar sabedoria a nós e os nossos seguidores, para que Deus possa falar o coração da gente, né? E que a gente tenha capacidade de absorver e praticar a sua palavra. Amém. Senhor Deus e Pai, eu peço a Tua graça, Senhor, sobre nossas vidas, que o Senhor, meu Deus, venha repreender, meu Pai, todo espírito que provoque falta de atenção, todo espírito, meu Pai, contrário às pessoas e a nós mesmos, Pai, de aprender a Tua palavra, que o Senhor venha, meu Pai, com Teu Espírito Santo, tocar em nós, nos dar sabedoria para não só entender, mas para comunicar de forma que as outras pessoas também assim entendam. Eu creio que a Tua palavra é vida, eu creio que a Tua palavra sara e que a Tua palavra traz santificação e libertação. Então, Deus, que todos esses aspectos venham estar na vida do meu irmão e minha irmã que está assistindo esse programa. No nome santo de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém. E para lhe informar, nós no final dessa live aqui, desse programa, estaremos orando por você, tá? Orando, você pode se preparar e também tem por hábito orar e consagrar a água, para que essa água se torne um santo remédio pela fé, né? Ao a gente beber, recebamos a cura, o milagre, a bênção de Deus sobre todo o nosso corpo. Você imagine que a água, ela vai penetrar todo o nosso ser, desde o fio de cabelo, para quem tem cabelo, até a unha, né? Para quem tem unha também. Para quem tem unha. Na verdade, a água, ela vai penetrar em todo o seu corpo, né? Eu estava meditando um pouquinho sobre a água, de novo, pastor Douglas, eu me empolgo com a água, porque a água é um elemento assim interessante. São 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, e elas evaporam, elas se tornam sólidas e também se tornam líquidas, como de fato é, e resistente a tal forma que pode suportar grandes navios, né? E tudo aquilo que vier ali. Isso
Isso é um ensinamento para a vida, além dela se demonstrar frágil, mas dentro da sua fragilidade tem uma força de suportar grandes navios. A gente chegou até a falar isso no programa passado. Aí tem algo também que veio à mente aqui, que é a questão de ser adaptável, flexível. Flexível, né? Porque tem um ditado chinês, né, que eles ensinam concernente à questão da pessoa ser flexível concernente à vida. Quando tem um tronco de árvore muito grande e tem um temporal, ele quebra. Quando tu vê uma plantação de bambus, os bambus ficam para um lado e para o outro, fazem uma subida danada, e eles não quebram de jeito nenhum, porque são flexíveis. Nesse ponto dessa reflexão, o que eu quero dizer é o seguinte, que a água, se você larga ela em um local, mesmo tendo rochas, mesmo tendo buracos, tendo barreiras, ela vai de maneira calma, tranquila, com uma flexibilidade, contornando todos aqueles obstáculos até chegar aonde que ela tem de chegar. Na nossa vida também deve ser da mesma forma. Nós que temos um perfil muitas das vezes mais resistente, mais endurecido com a vida, não iremos conseguir chegar a lugar nenhum. Porque vai quebrar. Vai quebrar. Enquanto ela está no estado líquido, ela é ingerida, ela é, enfim, totalmente adaptável a qualquer lugar, qualquer vaso. No estado sólido, não. Quando ela endurece, ela fica rígida e aí tem que ser quebrada. Todo aquele que endurece a sua cerviz, aquele que se endurece perante a sociedade, perante os seus companheiros, perante a vida, né? Homens e mulheres também são duríssimos, a tendência é se quebrar e acaba perdendo até mesmo grandes amores, grandes casamentos se quebram por falta da inflexibilidade entre um e outro. Então, é bom ser maleável, é bom ser como a água. Tá bom, a gente não vai entrar nessa seara não, mas é isso aí, vai dizer que a água é fantástica. Eu bebo, eu dependo da água, mas ela é bacana, mas eu também posso ser sufocado por ela. Agora, pastor, as curiosidades, né? Você vê os peixes, rapaz, que vivem debaixo da água, né? Respiram pelas guelras, eles absorvem o oxigênio entre da as água, da própria água, né? E eu falei assim, Deus, eu penso em Deus. Não tenho que não penso como não pensar. Meu Deus do céu, que mundo é esse, rapaz? Outra coisa, não há um lugar. Você sabe que o homem não penetrou em todos os lugares ainda. Tem lugares no mar que são inacessíveis ainda, que a ciência, o homem do mar, não chegou naquele local ainda. Também da pressão, né, do local que pode estourar qualquer submarino que vá. É algo interessante isso que o senhor falou, né? Eu pensei, o senhor falando do peixe, me instalou algo aqui, que o mais poderoso dos homens não consegue respirar aonde um pequeno peixe consegue. Consegue, né? O que somos nós? Que somos nós. Em compensação, o peixe fora d'água também não resiste. É cada um dentro da sua função. É incrível função, isso. Tudo criado por Deus. Não há um espaço nesse planeta que não tenha sido ocupado por algo que Deus ocupou. Não há vazio na face da terra, né? Seríamos nós grandes o suficiente de não necessitar mais de nada, de ninguém ou de alguma coisa, de forma nenhuma. Agora, você sabe uma coisa? Tem um lugar no homem que chama-se o lugar do Espírito Santo. Esse lugar é um lugar que está pronto para receber o próprio Deus. O homem só se torna Deus, ou melhor, um pequeno Deus, na verdade é isso, né? Salmos diz lá, não sabeis vós que sou deuses. Um pequeno Deus, um pouco menor. Quando o Espírito Santo habita, quando nós buscamos, pedimos e recebemos, porque o Espírito Santo, ele não vem por acaso, ele vem mediante um desejo do coração daquele que realmente foi alcançado pela palavra de Deus. Nem todos são. Se foi alcançado pela palavra, você tem a chance de buscar o Espírito Santo e receber. Eu coloquei hoje em algum lugar, não me lembro onde foi que eu escrevi, você pode conquistar muitas coisas na face da terra. Bens,
dinheiro, joias, tudo na vida. Quando você morre, fica tudo aí. Mas aquele que conquista o Espírito Santo, que pede e recebe o Espírito Santo, quando morre, vai junto. E é o Espírito Santo que ressuscita a nossa alma para a eternidade com Deus. Jesus, ele mesmo fala né? Esse é o grande tesouro. Jesus mesmo fala isso, né? Que o Espírito de Deus o ressuscitou, né? A Bíblia fala, o Espírito de Deus o ressuscitou. A palavra Espírito também é no grego pneuma e ruach, no hebraico, que significa sopro, né? Vento. É exatamente a partícula que Deus jogou naquele bonequinho de barro para que ele pudesse ter vida. Então, bem da verdade, todo ser humano ele tem uma centelha divina, que é a vida. Toda a criação ela tem uma centelha divina, que é a vida. Só que o homem, principalmente, ele com o seu espírito, antes de aceitar Cristo, o espírito desse homem está adormecido. Porque quando o espírito dele não está mais nesse estado de inércia, é impossível que ele não reconheça que Deus é o único Deus na vida dele. É isso aí, gente. Vamos começar então hoje. O Deus Pode de hoje já começou com uma pequena uma degustação para você entender do que falamos, do que nós amamos falar, que é a palavra de Deus. No final, vamos orar por todos. Vamos colocar hoje, é o capítulo 1, né, a primeira epístola, ou carta de João, capítulo 4. Vai para a tela, Carla? Vai, né? Então vamos colocar na tela e vamos começar o nosso estudo de hoje. Os falsos espíritos. Esse é o tema de hoje. Os falsos espíritos. Ok? Podemos? Então vamos lá. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. 2 pontos. Vamos lá, vamos conhecer o Espírito de Deus? 2 pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O professor fala sobre isso. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e esse que já agora está no mundo. Pastor Douglas, ele deu 2 exemplos aqui. Aquele que conhece, quer dizer, o espírito que confessa Jesus que veio em carne. Como é que o senhor explica isso para a gente? Sim, vamos lá. Aqui fala, né, essa epístola foi escrita principalmente para combater uma seita herética que era chamada de gnosticismo. Eles falavam que Jesus Cristo não tinha vindo em carne, que a morte da cruz, na verdade, nunca Jesus tinha morrido. Ele fingiu que morreu, porque o espírito não morre. Agora, o grande preceito do cristianismo é que é o que Paulo fala em Filipenses capítulo de número 2, que ele mesmo sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, se tornando, né, semelhante a cada um de nós, tomando carne, e ali para sofrer, ser obediente e sofrer a morte de cruz. Se Jesus Cristo não fosse carne, não tivesse nascido de uma mulher, a morte dele na cruz não seria válida. Por isso que esse é o espírito do anticristo. Agora, ele diz aqui, já muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. E hoje não é diferente. Às vezes as pessoas ligam, né? Ah, ele falou algo que estava acontecendo na minha vida. Ele falou algo que só eu sabia. Irmãos, se não profetizou, se não falou aquilo que está na Bíblia, é um falso profeta. Entendeu? Não é pelo fato de você ser curado, não é pelo fato de receber um milagre que aquele profeta é verdadeiro e é de Deus. Porque Satanás também faz milagre como faz,
Muitos milagres mesmo, entendeu? Paulo diz que Satanás se faz de anjo de luz, imagine os seus ministros. E ele diz aqui, ó, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, todo aquele que professa o plano da salvação. Quando nós ouvimos uma profecia, quando nós ouvimos um ensinamento bíblico, uma pregação, ela sempre tende a apontar para Cristo. Ela sempre tende a falar do plano da salvação, da humilhação do Cristo de Deus, que mesmo sendo igual a Deus, ele se humilhou para ter a forma de carne e vir obedecer, morrer ali e ressuscitar. E logo após ele afirma, né? E esse então é o espírito aqui, o espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de vir e já agora está no mundo. O espírito do anticristo é aquele que fala contra a todo o propósito e toda a pregação que fala sobre o plano da salvação. A gente diz, santificai-vos. Ele diz, olha, também não é bem assim. Deus, na verdade, ele quer o seu coração. Você pode ficar do jeito que você quiser. Aí a gente diz, aquele que peca é do diabo, como foi no estudo passado. É outro. Não, mas está escrito assim, mas ele não quis dizer isso. Não é, porque todo mundo peca, então todo mundo é do diabo. E eles começam a facilitar o evangelho. A porta que é estreita, eles colocam larguíssima. E isso, na verdade, é uma instituição do anticristo. Porque aqui essas pessoas que profetizavam e que falavam que Jesus não tinha vindo em carne, essas pessoas também não acreditavam que o homem era salvo pela graça de Deus. Eles acreditavam que o homem podia ter uma vida leviana e que essa salvação era espiritual, porque a carne continuava pecadora. Então, se a pessoa continuasse bebendo, continuasse adulterando, fornicando, não havia problema nenhum, pois o espírito, na verdade, que tinha sido salvo. E parece muito com algumas pregações que eu ouço por aí, mesmo não sendo tão diretas a esse ponto, porque o Deus que te chamou para a salvação é também o mesmo Deus que te chamou para ser santo. Maravilha. E outra coisa também importante, outro detalhe que vamos ver na frente, é sobre a ressurreição. Se Cristo não veio em carne, se ele não morreu e não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Então a nossa fé é um conjunto de que ele veio em carne, ele desceu dos céus para vir a este mundo através do ventre da mulher, se tornou ali no seu tempo o pregador, na verdade, o ministério manifesto de Cristo, né? Em 3 anos, depois ele morre, é sepultado e ao 3º dia ressuscitou. Essa é a minha fé, que ninguém pode mudar de mim. Ninguém vai, eu não posso desacreditar disso. Então, se Cristo não ressuscitou, estamos aqui fazendo um papel de bobo. Mas se ele ressuscitou, estamos trabalhando para buscar não somente a nossa salvação, mas também a de cada um de vocês. O Bispo Macedo comentou o seguinte, somos ordenados pela palavra a não sermos inocentes. O crente não pode ser inocente, a ponto de acreditar que todas as pessoas que se dizem de Deus são realmente dele. Uma coisa é dizer, outra coisa é provar. Então, provar os espíritos significa verificar se o testemunho professado é verdadeiro e se aquela pessoa age pelo Espírito Santo ou pela sua carne, seu conhecimento profundo. O problema dos falsos pregadores não ficou restrito ao passado. Não, muito pelo contrário. Vivemos a época de maior atuação dos espíritos enganadores. O perfeito instrumento divino para testar se alguém age mediante a vontade de Deus ou não são as Escrituras. Basta verificar se essa pessoa pratica suas instruções e as ensina com temor e sem nenhuma deturpação.
pastor acabou de falar aqui. Leem, conhecem, pregam, desvirtuam e fazem do seu jeito como querem. Aí, cada um que vai dar conta de si perante Deus. Seguindo, Carlinhos, o versículo 4 na tela, vamos lá. O 4 diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, hein? Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo. E o mundo os ouve. Compreende? Quer dizer, o mundo ouve o mundo. Por que o crente tem dificuldade de falar e levar a mensagem, pregar para todos? Porque o mundo não recebe essa palavra, exceto aqueles que são pinçados, aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel, que ouvem a palavra e num dado momento ela vem. É como você fazer um ar livre, é como você fazer um culto numa praça e pregar e louvar e levar a mensagem e encontrar uma ovelha lá sentadinha no final da rua, ouvindo a palavra, e ali ela vai dizer: olha, eu gostei do que eu estou ouvindo, eu vou buscar uma igreja para mim, eu vou buscar Jesus, eu vou buscar Jesus. A ovelha ouve a palavra de Deus e segue. O que nós estamos fazendo, na verdade, é levar a palavra para encontrar ovelhas. O mundo não recebe a palavra. Os mundanos, o que é do mundo, não tem. Mas eu não sei quem é do mundo e quem não é do mundo. Nós não sabemos quem é e quem não é. O nosso dever como pregadores, né, pastor Douglas, é pregar para todo mundo. Não importa onde estejamos, as ovelhas vão ouvir a voz. E ela tem que ouvir a voz. Alguém tem que pregar essa palavra. Eu vou seguir aqui. Versículo 6. Vamos lá para a tela? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Olha aqui o que eu acabei de falar. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. E aqui tem um mistério, pastor Douglas, muito grande. Ele fala assim: aquele que conhece a Deus. Na verdade, há uma chama dentro de cada um, da pessoa, que quando ouve a voz, identifica. Isso é sério, porque é uma coisa, é um mistério que ninguém pode explicar. A minha conversão eu não explico, não tem como. Eu levei 28 anos ouvindo a palavra de Deus e um dia ela entrou. Eu fui chamado e aqui estou. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, aí vem a outra situação. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. É tão sério, pastor Douglas, você não tem ideia. Eu tenho ideia de... Amados, amemo-nos, lê de novo aí na tela, uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não é à toa que ele falou assim: olha, dos 10 mandamentos que tem na Bíblia, lá da lei de Moisés, do Decálogo, só tem 2 que ali, se nós praticarmos esses 2 mandamentos, receberemos a salvação. Diga você que é salvo aquele que ama Deus sobre todas as coisas e aquele que ama o próximo como a si mesmo. Isso é religião. Isso é, a verdadeira religião é essa: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo a si mesmo. Se pratica isso, pode ser um índio, pode ser quem for, pode nunca nem ter ouvido a palavra de Deus, que é difícil também. Mas Deus sabe, cada um vai ser julgado de acordo com o tamanho do que você recebeu do próprio Deus. Mas tudo revela a Deus. A natureza revela a Deus. Os rios, o mar, as montanhas, o sol, a lua, tudo revela a Deus. Então o homem é indesculpável. Ele não vai dizer: eu nunca ouvi a palavra. Mas você ouviu as maravilhas de Deus. Viu a Deus. Então o homem não tem desculpa, pastor Douglas, para dizer
que não conhece a Deus. Agora, o amor é universal. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Eu estava aqui bebendo aqui, o senhor falando aqui. Quando a gente tem 2 pontos aqui bem interessantes, né? Esse que o senhor falou, vós sois de Deus. Desculpa-me. Vós sois de Deus, filhinhos, e já os tendes vencido, né? Não, o senhor falou de ouvir isso aqui. Nós somos de Deus, aquele que é de Deus conhece. E aqui, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. E aquele que não é de Deus não nos ouve. Que coisa. Aí lembrei aqui Efésios, né? Que diz aqui no capítulo 1, versículo 4. Primeiro versículo aqui eu vou falar do 2. Graça seja a vós e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a competência da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez acessíveis ao amado. Agora aqui, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 3. Olha que coisa linda ainda em Efésios. Como tudo, a Bíblia é toda certinha, né? Entrelaçada, parecendo um tapete. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Olha que coisa interessante, é que aquele que ouve a voz de Deus é porque pertence a Deus. Mesmo esse ainda estando morto em seus delitos e pecados, porque Deus vai lá e o ressuscita. Desde a fundação. Mas por que o ressuscita? Porque escolheu ele desde a fundação do mundo. Mesmo que ele não saiba, e muito menos o pregador saiba. Então, o que eu quero dizer aqui, primeiro, nós somos salvos pela misericórdia e graça. Deus teve compaixão da nossa miséria e por isso Ele nos deu graça, que é um favor inexplicável e imerecido da nossa parte. E nós não temos como cooperar com nada concernente a isso. Que a graça é exatamente isso. No livro de Efésios, ainda no capítulo 2, diz lá: vós sois salvos pela graça. E isso é dom de Deus. Não vem de vós. Não vem de vós. E o pregador, menos ainda. Porque ele fala dele mesmo quando alguém é alcançado? Não. Ele está falando da palavra de Deus e do sacrifício do próprio Deus. E o Senhor ressaltou aqui sobre o amor a partir do versículo 7. Eu lembro-me de Tiago falando sobre a religião verdadeira. Tiago, ele fala que um diz eu tenho fé, outro diz eu tenho obra. Eu digo, eu mostro a minha fé com obra. Aquele que vê o seu irmão necessitado, passando fome e não o ajuda, não pode de maneira nenhuma ser convertido. Né? E a verdadeira religião é essa, ele afirma: cuidar dos órfãos, da viúva, daqueles que são necessitados. E por que isso? Porque Deus é amor, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vimos em 1 João, capítulo 3, versículo 16, também, algo que
está interligado a isso. Nisso percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós. Aqui está, claro, né, sobre o João 3,16. Mas aqueles que se convertem, agora eles têm a mesma natureza do próprio Deus que os salvou. E nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Então, aqueles que não têm o amor, eles não podem ser considerados filhos de Deus. Aí se subir ainda em 1ª Epístola de João, capítulo 3, vem aqui para o versículo de número 9 e 10, olha o que diz: aquele que é nascido de Deus não comete o pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto, os filhos de Deus são manifestos, e os filhos do diabo, aquele que não pratica a justiça, que é o amor, a equidade de Deus, não é de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Em outras palavras, se nós nos convertermos, não é apenas o ato de orarmos, expulsar os demônios, frequentar a igreja. Os discípulos ficaram até surpresos, né, quando os demônios se submetessem, mas não estavam submetendo a eles, estavam se submetendo àquele que os enviou, né? Porque era pelo nome de Jesus. Não é você orar, alguém ser curado, não é você pregar e as pessoas chorarem, não é você ter um conhecimento das Escrituras. É a mudança que tem no seu interior, é a transformação, é você amar, ser dócil, ser paciente, ser benigno. É isso a natureza de Deus. Por isso que o falso profeta, ele demonstra suas práticas. Mas eu tive lá, o profeta que estava lá me disse até o número do meu RG e CPF. A pergunta é: o que isso vai te ajudar a ser salvo? Nada. Pode ser um espírito adivinhão, um demônio que está atuando. Eu creio mais que seja realmente um demônio. Sim, é demônio. Estou diante de Deus falando isso, porque é uma coisa sem utilidade. Você está pensando isso. Eu lembro-me, né, eu novo, né, uma experiência aqui, eu fui criado dentro do centro de, né, Umbanda e Candomblé, Queto, né? E eu me lembro uma vez o Exu que estava ali em manifesto, ele falou assim: vocês acreditam na palavra do Exu, mas o Exu é mentiroso. Ele falou isso. Muitas das vezes nós falamos algo que já colocamos em vocês, e vocês crente que a gente sabe o que está passando na cabeça de vocês. Olha só, e isso... O senhor era criança, ouviu isso? Eu era adolescente, né? Adolescente, e eu me lembro disso assim como se fosse hoje. Aí eu falei... Depois a Babalorixá, eu considero minha tia, né, me safou muito, ela me ajudou muito, principalmente de escapar dos espancamentos da minha mãe. Eu falei isso com ela. Aí ela falou lá o nome da entidade e falou assim: meu filho, é isso mesmo. Desse jeito, né? É isso mesmo. Então, é algo tão assim... escrachado daquilo que é o inimigo, e as pessoas ficam caindo nesse conto do vigário, dos falsos profetas que aí estão. O verdadeiro profeta profetiza as Escrituras. Eu não estou falando que Deus ele não vai falar algo para mim, que o Senhor está passando por uma necessidade, passando por uma aflição, e Deus não vai me usar para poder trazer um alento, trazer um conforto para o Senhor, porque Ele me inspirou a tal coisa. Mas eu dizer que as minhas palavras são palavras de Deus, tem uma diferença muito grande, porque Paulo ele diz concernente à profecia, já vou aqui encerrar essa participação, que diz o seguinte: que nós devemos provar as profecias. Ele não fala nem do profeta, ele fala da profecia, porque a profecia não é a palavra de Deus. É algo que o profeta é inspirado por Deus, ele entende uma situação, uma circunstância na vida do Senhor, na vida da Carla, na minha vida, e orientado pelas Santas Escrituras, ele vai transmitir um ensinamento concernente a isso. Aí a pessoa fala: é Deus que falou. Não, é o profeta que falou. Deus deu a ele o conhecimento de uma circunstância. Então tem muita coisa errada, muita heresia, porque o verdadeiro convertido
que são filhos de Deus verdadeiramente, é aqueles que têm vencido. E vencido o quê? O mundo. Quanto desses profetas estão aí entrelaçados, embaralhados com um monte de problemas no mundo, são corruptos, são enganadores, ladrões, mentirosos. Paulo diz, e esses têm ido na casa de mulheres sozinhas e tem levado a muitas delas, quantos aí adultério. E como é que pessoas assim são vaidosos ao extremo, ficam com aquelas roupinhas sensuais ali aparecendo, e meu Deus, como é que uma pessoa dessa pode ser um profeta de Deus? Não pode, isso é profeta do cão. Tem uns profetas metrosexuais que estão aí, né? Que só Jesus, né? Mas a gente está aqui. Eu guardo comigo, pastor Douglas, o seguinte, aquela palavra de Jesus, o seguinte, olha, muitos pregam por vaidade, outros pregam por poder, outros pregam por dinheiro, outros pregam por outras razões que só Deus sabe, né? Mas o que importa é que o evangelho fosse pregado. Que o evangelho seja pregado. Então vai pregando. Agora, também disse ele, mas Senhor, em teu nome eu preguei. Em teu nome eu expulsei demônios, eu curei. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, bom, vamos em frente. Vamos lá, Carlinhos, na tela, versículo 9, diz assim, nisto, olha o que Jesus vai falar aqui, João, manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus, olha só o amor de Deus, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Versículo 10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados, né? Ele nos amou primeiro do que a nós. É o amor de Deus que te trouxe a presença dele. É pelo amor de Deus que nós estamos aqui neste momento. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Como é que é difícil isso, meu Deus do céu? Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Temos que nos esforçar para isso. Nós devemos o amor ao próximo. Se você tem mágoa de alguém, você está devendo a esse alguém o seu amor. O amor de Deus. Claro que se o amor de Deus não está em nós, não conseguimos amar. Aquele cujo amor de Deus não está nele é incapaz de amar. Porque o amor que nós temos pelo outro não é nosso. É o amor de Deus em nós. Olha que bacana, pastor Douglas. É isso mesmo. O amor que eu tenho pelo meu amigo, pelo meu inimigo, é o amor de Deus que está em mim, que faz amar ele. Não é o meu amor, porque o meu amor é horrível. Mas o amor de Deus em mim faz eu amar o meu inimigo. Isso que o senhor está falando é interessante, fica muito demonstrado na frase do nosso irmão Pedro, né? Jesus, ele pergunta, Senhor, quanto que nós devemos perdoar? Aí o Senhor Jesus fala, né? 70 vezes 7. Pedro, muito sincero, ele diz para Jesus Cristo, Senhor, nos dê fé. Cala eu do outro lado. Porque não é mole, não. Porque o perdoar, o amar, é divino. Você só consegue ter esse amor e esse perdão se verdadeiramente se converteres. Se nascer de novo. É por isso que ele fala o homem normal, sobre propriação. O homem carnal não consegue amar. O homem carnal não ama, não consegue amar. Somente os nascidos de Deus é que conseguem amar. Ok? Capite? Vamos lá. Versículo 13. Nisto conhecemos, pulei carnal, né? Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. O que ama é o que tem o Espírito de Deus. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. Aqui,
Tá certo. Tá escrito. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E Deus nele. Então, esse é o balizamento, é o amor. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Quer dizer, você está na fila do juízo, vai encarar o juiz e você está confiante. A confiança. Nada me acusa. Eu amei, não tem nada que me acuse, meu Deus, nada. É tão sério, pastor Douglas, isso é tão bacana, que ele fala assim, lá no Evangelho, quando você for dar uma oferta na igreja, no altar, levar até a sacola, ou o gasofilácio, ou seja lá o nome que for, a salva, e se você observar que tem alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferta ali no canto, né? Perante o altar, não coloque no altar, perante o altar, vai e se reconcilia com teu irmão. Caso você não faça isso, a sua oferta não é aceita por Deus. Então ela não vai ter, aquela semente não vai prosperar, porque foi feita de forma indigna, porque na verdade a oferta não é o dinheiro que você leva, a oferta é o teu coração, a oferta sou eu, a oferta somos nós. Se nós estamos com problema, aquela oferta Deus não aceita. Aí fica difícil você ter uma vida plena. Nós temos uma vida plena se temos algo no coração contra alguém, e ele adverte, não faça isso. Enquanto não se reconciliar, aquela oferta não vai chegar no altar. Ele não vai consumir aquela oferta. Vai ajudar a pagar a conta de luz da igreja, alguma coisa, mas no céu, no altar não chegou. Versículo 18, vamos lá, Carla. No amor não há temor. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, o medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Que coisa linda isso aqui. É difícil de entender isso aqui, hein? Só mesmo o que tem nascido de Deus. Você tem que aprender isso. Nós temos que aprender a viver isso. Porque o que tem amor não se desespera, não se ufana, não arde em ciúmes, não observa a maldade. A maldade vem, mas ela passa. Os olhos continuam sendo bons para com aqueles que lhe perseguem. E não tem medo. Você não tem medo. Não tem medo. Pastor Douglas, isso é muito bacana. Olha, obrigado, Jesus, por ter me instruído sobre isso. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Lembra dessa musiquinha, cara? Na minha vida houve uma mudança linda. Isso é antigo. Sem amor. Não. Eu conheci o verdadeiro amor. Isso é um corinho, olha. A Universal cantava há muito tempo. Na vida, se alguém diz, eu amo a Deus. Olha que coisa. Anota aí. Versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é o que, Carla? Mentiroso. Mentiroso. É aquele que aquela entidade falou. Mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Pense bem. Raciocínio brilhante, né, de João? Mas... João, né? Hã? Fazer igual Pedro agora, me dá fé, Jesus. Me dá fé, Jesus. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Esse capítulo aqui é pesado, porque é amor, e Deus é amor. Você tem que amar o outro. Ah, mas me machucou, maltratou. Não interessa, eu tenho que amá-lo. Porque o meu inimigo não é aquele que me maltratou. Eu já falei, eu tenho falado muito sobre isso. O nosso inimigo são os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, né? Que agem nas regiões celestes, e também
as forças espirituais do mal. Isso é o seu inimigo. O seu irmão não. A sua irmã não. O seu marido não. A sua mulher não. O teu vizinho não. O teu colega de trabalho não. Não pode odiar a carne, né? Que negócio. A carne, como é que é o versículo mesmo? Da carne. Qual deles? Não, aquilo que eu estou pregando aqui agora, falando aqui agora, né? Gente, deu um branco aqui, né? Que você tem que amar. A nossa luta não é contra isso aqui. Então não é contra a carne nem contra o sangue, não é isso? Isso, O que é carne e sangue? São pessoas, compreende? Pessoas. É pessoa, colega nosso, gente que está por aí. Eu não posso odiar essa pessoa, porque eu sei que é o inimigo, ainda que ele me fez muito mal. Olha por trás dele, quem está por trás dele. Pedro chegou a falar uma coisa para Jesus e foi repreendido, né? Para trás de mim, Satanás. Da boca de Pedro, Satanás usou a boca de Pedro. Ele vai usar a boca da sua mãe, usar a boca do teu pai, do teu irmão, do teu filho, da tua colega, do teu colega, enfim, ele usa a boca de quem ele quer. Cabe a nós entender quem é que está por trás daquela voz. O versículo é Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. E assim, chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Aliás, desculpa, você vai comentar alguma coisa, não? Se der tempo aí eu comento. Por favor. Nota-se que esse texto, ele é um texto pesado. Mas por que ele é um texto pesado? Ele vai falar exatamente aquilo que nós somos mediante aquilo que nós éramos e mediante aquilo que nós iremos nos tornar. Ou seja, ele fala da natureza pecaminosa, da natureza do santo lutando para se aperfeiçoar e de uma natureza onde que nós já iremos alcançar em Cristo Jesus nosso Senhor. O versículo 9 e 10, ele fala, o raciocínio está todo dentro desses versículos. Nisto foi manifesto o amor de Deus para conosco por esta causa. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver através dele. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho para ser, aqui a palavra, propiciação pelos nossos pecados. Quem não tem o poder para vencer o pecado não consegue transformar a sua natureza. E o homem por si mesmo não tem o poder para vencer o pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 22 nos diz: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 3 e 4. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tirem o pecado. Hebreus 9, de 16 a 18. No caso de um testemunho, é necessário que se comprove a morte daquele que fez, pois um testemunho só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, sem a primeira aliança, foi sancionada sem sangue. Então, quando nós falamos a respeito da salvação do ser humano, nós falamos através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O homem ele só pode mudar a sua natureza se for por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esse sacrifício vicário em nosso lugar, ele foi a pena que era sobre nós, e Cristo assim tomou essa pena. Em 1 João 1,7 diz: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros.
Mas nota-se que nós só podemos ter comunhão um com os outros, ele fala na segunda parte. E o sangue de Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu só posso amar, só posso ter comunhão se verdadeiramente eu fui banhado no sangue de Cristo. Se eu verdadeiramente acreditei no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, substitutivo. Eu creio que Cristo me salvou pelo seu sacrifício. Eu creio que Cristo morreu a minha morte para que eu pudesse ter a sua vida, como ele diz mais à frente aqui. Meus irmãos e minhas irmãs, só podemos amar o próximo se nos convertermos. Ao contrário, também é verdade. Se você não ama o próximo, é porque ainda não se converteu. Não se converteu, exatamente. Então, você não pode exigir de alguém que não teve uma vida transformada em Cristo, que não nasceu de novo, amar o próximo. Então, somente os nascidos de Deus conseguem amar o próximo. Fechou. Somente os nascidos de Deus amam o próximo. Quem não nasceu de Deus não tem capacidade, não tem condições. Não há, porque o amor de Deus não está nessa pessoa ainda. Então, é preciso realmente pensar sobre isso, desenvolver esse pensamento e pedir a Deus muito, muito, muito. Senhor, ensina-me a andar nos teus caminhos, eu quero me entregar de corpo e alma, eu não sou mais quem sou, eu sou trapo de imundícia, não sou nada, faz em mim o que o Senhor quer fazer. Essa é a oração que a gente tem que fazer, eu quero ser como o Senhor é. E assim a gente vai vencendo. Tá bom, gente? Ficamos por aqui, pastor Douglas, por hoje. Olha que coisa boa, foi o capítulo 4 do 1 João, que nós lemos aqui, e finalizamos no nosso próximo culto com o amor de Deus, que é 1 João capítulo 5. Aqui é que eles vêm mesmo falando direto do amor de Deus. Vai ser muito forte. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E vai por aí. É só amor. Semana que vem é só amor. Vamos orar. Prepara o seu copo com água agora. Vamos orar, vamos consagrá-lo. E você pode beber após a oração, com fé, que Deus vai fazer um milagre na sua vida hoje. Até o milagre que você espera e que não foi dito ainda, diga isso hoje. De repente você nunca pediu para Deus transformar a sua mente, para você poder amar o próximo. Você ainda tem uma mágoa reservada, ainda tem um ressentimento que está na geladeira, já está congelado aí no tempo. Descongela ele hoje, bota para fora, que Deus vai mudar a sua vida. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, perdoa os nossos pecados, meu Pai, assim como nós também perdoamos os nossos ofensores, os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, meu Pai, mas livra-nos de todos os males, porque teu reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Pai querido, nós pedimos ao Senhor que consagre este copo com água também, que o Senhor venha colocar unção nesta água, nestas moléculas de hidrogênio e oxigênio, que o Senhor venha injetar o teu espírito, que já habita nela, porque representa o teu espírito, e que por onde essa água passar, haja saúde, haja restauração. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém e beba agora do seu copo com água, com fé. Eita, pastor. Água molhadinha. Molhadinha, água boa. Beijo pra você, Deus te abençoe. Estamos juntos na fé. Bibliologia? É o nome de uma das matérias que estuda a Bíblia. Bibliologia, Bíblia pura. É a palavra de Deus. Quer você goste ou não, recebe, diga recebo. Tchau. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Tchau, pessoal.